Nas últimas temporadas, os running backs se tornaram a posição mais desvalorizada no mercado da NFL e passaram a ser considerados como jogadores facilmente substituíveis, na opinião de muitos treinadores. Mas o Derrick Henry tem a chance de botar um fim em tudo isso muito em breve. O veterano está tendo uma temporada histórica e provando que as avaliações desses treinadores estavam erradas. Nesse vídeo, vamos entender como o Henry pode mudar completamente o mercado da posição e salvar o futuro dos running backs na liga. E para começar, vamos analisar a atual situação do mercado e os principais problemas que estão sendo enfrentados pelos jogadores. Sem dúvidas, a maior dificuldade dos running backs nos dias de hoje é conseguir negociar um contrato que corresponda aos seus interesses, tanto na parte da duração quanto na questão financeira. Enquanto a média salarial das outras posições ofensivas disparou nesses últimos anos, a dos running backs praticamente se manteve a mesma. De 2019 a 2023, a média salarial dos quarterbacks aumentou em 57%, a dos wide receivers em 36% e a dos tight ends em 70%, enquanto a dos running backs subiu apenas 7%. E essa está longe de ser a única diferença entre os contratos de cada posição. Atualmente, a média do valor total dos 100 maiores contratos de wide receiver é de 31,7 milhões de dólares, e a dos running backs é mais de 3 vezes menor e de apenas 8,7 milhões, que dá uma diferença gritante de 23 milhões de dólares. E quando se trata dos valores garantidos dos contratos, essa assimetria é ainda maior. Enquanto a média dos wide receivers é de 17,2 milhões, a dos running backs é de 4 milhões, ou seja, mais de 4 vezes menor, com uma diferença de 13 milhões de dólares. E não para por aí. Dos 100 jogadores com os maiores contratos da NFL, 20 são quarterbacks, 17 são wide receivers, 1 é tight end e 0 são running backs. Existem dois grandes motivos para o mercado da posição estar tão desvalorizado, e agora vamos conferir cada um deles para depois entendermos como o Henry pode mudar esse cenário. O primeiro fenômeno muito recente, e é a relação entre quanto um time paga um running back e o quão longe ele chega na temporada. Nesses últimos anos, os times da liga perceberam que você não precisa de um running back renomado que possui um contrato gigantesco para montar um elenco competitivo. E o melhor exemplo para isso é a lista das 9 últimas equipes que ganharam o Super Bowl e o impacto do seu running back principal no teto salarial. Logo de cara, já dá para notar que nenhum deles recebia um salário tão alto, e a média desses valores é de menos de 1,3 milhões de dólares. E o último running back a ganhar um Super Bowl que possuía um grande contrato foi o Marshawn Lynch dos Seahawks há mais de uma década atrás. Esses resultados fizeram com que muitos dirigentes parassem para repensar a estratégia que estavam usando para montar o seu elenco, e muitos deles passaram a pagar mais caro para ter um quarterback e recebedores de elite, enquanto deixavam o running back de lado. Isso teve um resultado terrível para a posição, que passou a ser praticamente descartável para muitos times e criou um ciclo onde os jogadores eram rapidamente substituídos. Primeiro, o time procura por um jogador talentoso no draft, fica com ele por 4 ou 5 temporadas, aplica franchise tag ou negocia um contrato curto e não muito caro, deixa ele ir embora antes que ele fique muito caro ou velho e repete o ciclo com um novo jogador que acabou de sair da universidade. O segundo motivo é o rápido declínio dos jogadores da posição. Comparado aos recebedores e ao quarterback, os running backs têm uma carreira muito mais curta e começam a desacelerar muito mais cedo. A média geral da duração da carreira de um jogador da NFL é de 3,3 anos, enquanto a de um quarterback é de 4,44, a de um wide receiver é de 2,81 e a de um running back é de 2,57. Como podemos ver nesse gráfico, a maioria dos corredores tem o seu auge por volta dos 25 anos e começa a declinar consideravelmente a partir dos 28. Sabendo disso, muitas equipes têm preferido dar a oportunidade para jogadores jovens e que acabaram de chegar na liga do que para veteranos já estabelecidos. Até então, os running backs estavam tendo dificuldades em negociar acordos que realmente os valorizassem, e ao que tudo indicava, as coisas não mudariam tão cedo. Mas nessa temporada, o Derrick Henry está destruindo muitas dessas narrativas, e agora vamos entender o porquê ele tem grandes chances de salvar o mercado da posição.
posição. De todos os running backs ativos, o Henry tem de longe a carreira mais impressionante até agora, com direito ao prêmio de jogador ofensivo do ano de 2020 e 2 seleções para o All-Pro. Além disso, ele já liderou a liga em touchdowns e em jardas corridas na temporada 2 vezes. Nessa off-season, ele se despediu dos Titans depois de 8 temporadas e assinou um novo contrato com Baltimore Ravens. O seu acordo seguiu a tendência do mercado e tinha duração de apenas 2 anos e um valor total de apenas 16 milhões de dólares. Porém, ninguém estava esperando pelo desempenho dominante que ele teria nessa temporada. No momento em que esse vídeo foi gravado, o Derrick Henry está em segundo lugar na liga em tentativas de corrida e em jardas corridas, e em primeiro lugar em touchdowns terrestres. Fora isso, ele está com uma média de 112 jardas corridas por jogo e tem a melhor média de jardas por tentativa de todos os running backs titulares. O seu desempenho de forma isolada já é impressionante, mas tudo fica ainda mais surpreendente considerando que ele já tem 30 anos. O Derrick Henry mal chegou nos Ravens e já se estabeleceu como a principal peça do ataque depois do Lamar Jackson, e graças à parceria entre os dois, o ataque de Baltimore está imparável nessa temporada. Embora o Henry possa ser tratado como uma exceção e como um jogador fora da curva, o seu desempenho poderá impactar diretamente o mercado de running backs e mudar a perspectiva de muitos dirigentes sobre a posição. Como consequência da sua temporada, muitos times considerarão o seu exemplo da próxima vez que forem avaliar um running back, e com isso terão mais chances de dar oportunidade para jogadores veteranos durante a off-season e de se esforçar um pouco mais na hora de negociar uma renovação com seu running back principal. Se apenas essa pequena mudança acontecer, o impacto no mercado de running backs já será gigantesco, e muitos jogadores passarão a receber contratos um pouco maiores e mais longos, o que já seria o suficiente para melhorar a situação da posição. Como Henry já deixou claro, ainda é possível jogar em alto nível mesmo depois de completar 30 anos, e a maior prova disso é que se ele continuar nesse ritmo, ele está projetado para passar das 1.900 jardas corridas, que será a segunda maior marca da sua carreira, e ainda quebrar o seu recorde de touchdowns em uma temporada. Outro jogador que está sendo tão importante quanto o Henry para essa mudança é o Saquon Barkley dos Eagles. Assim como o Henry, o Barkley também se despediu da sua antiga equipe nessa off-season e foi em busca de um novo time. Porém, nesse caso, a mudança foi muito mais complicada. O Barkley já estava tentando negociar uma renovação de contrato com os Giants há muitas temporadas, mas ambos os lados nunca conseguiram chegar em um acordo. Embora o running back fosse de longe o melhor jogador do ataque do time, o general manager de Nova York, Joe Schoen, não achava que ele era tão essencial assim para a equipe, e ao invés de dar para ele um novo contrato, o Schoen decidiu deixá-lo partir, e acabou assinando com Devin Singletary para substituí-lo, e essa decisão passou muito longe de ser bem sucedida. Durante a off-season, o jogador de 27 anos assinou um contrato com o rival de divisão Philadelphia Eagles, e está tendo uma temporada tão dominante quanto a do Henry, com mais de 1.100 jardas corridas, 200 recebidas e 10 touchdowns. E enquanto isso, o Singletary acabou se lesionando e mais tarde perdeu a titularidade para o calouro Tyrone Tracy. E o melhor momento para retratar toda essa situação é a torcida dos Eagles gritando "Obrigado Giants" durante a partida contra os Commanders. Isso deixou claro que um running back de elite não pode ser substituído tão facilmente, e sem dúvidas fará com que as outras equipes pensem 2 vezes antes de deixar um running back talentoso ir embora. Tanto Derrick Henry quanto Saquon Barkley poderão salvar o futuro da posição nessa temporada, e se esse realmente for o caso, muitos jogadores no futuro agradecerão aos dois pelos contratos mais longos e maiores. Um jogador que poderia ter aproveitado e muito uma valorização no mercado de running backs é o Le'Veon Bell, e para descobrir como uma temporada arruinou completamente a carreira de um dos melhores e mais dinâmicos running backs da NFL, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.